Olá, iremos apresentar agora o trabalho solicitado pelo professor Fidelis, tendo como tema central as vanguardas europeias. Ficamos com a vanguarda específica do dadaísmo e nesse trabalho iremos dar uma breve introdução do trabalho, iremos dar um pouco do contexto histórico da época, e em seguida vamos passar para o movimento em si, retratando alguns dos principais artistas do período. Em seguida a gente volta aqui para o movimento no Brasil e alguns dos principais artistas dadaístas brasileiros, além de algumas referências e das considerações finais. Iremos iniciar. Dada é a vida sem pantufas nem paralelos. Quem é contra e pela unidade e decididamente contra o futuro. Nós sabemos ajuizadamente que os nossos cérebros se tornarão macias almofadas, que nosso antidogmatismo é tão exclusivista como o funcionário e que não somos livres e gritamos liberdade. Necessidade severa sem disciplina nem moral e escarramos na humanidade. Manifesto do Senhor Antipirina, Tristan Tzara. E é dessa forma que se inicia o Manifesto do Senhor Antipirina, também conhecido como Manifesto Dadaísta. Contexto histórico. A partir de agora, a gente vai tentar entender um pouco a respeito do contexto histórico da época em que o dadaísmo foi fundado como um movimento artístico. A gente vai tentar entender um pouco a respeito de como o contexto histórico influencia diretamente no movimento e no que ele pregava em si. Para isso, a gente precisa entender basicamente duas datas muito interessantes. A primeira dela é que o dadaísmo ele é fundado como movimento em 1916 e ele vai se estender até 1922. Agora, a Primeira Guerra Mundial começa no dia 28 de julho de 1914, ou seja, quando o dadaísmo ele surge como movimento, a Primeira Guerra Mundial já tinha se iniciado há 2 anos. E aí, por que essa guerra é importante? Porque com essa Primeira Guerra Mundial, a Suíça, na época, acabou permanecendo neutra, então ela não estava nem de um lado e nem do outro. E por ser neutra nessa guerra, ela acaba se tornando um refúgio para todos os tipos de exilados políticos, pacifistas, líderes de partidos revolucionários, intelectuais e artistas que viam essa guerra como um fim lógico para uma sociedade cujas estruturas e valores eram considerados um atraso. Bom, agora a gente vai tentar entender melhor um pouco do movimento em si e do que ele buscava. O dadaísmo, como dito anteriormente, ele se inicia em 1916 e ele vai até 1922. E é com essas duas datas que a gente consegue ter basicamente um parâmetro da duração dele como movimento. Ele vai ser fundado por dois artistas da época, que seriam o Hugo Ball e a Amy Hennig, e eles vão fundar o movimento. Ele vai ter como um berço, um local específico, o Cabaré Voltaire, que era basicamente uma taverna, né? Onde os artistas refugiados se reuniam e faziam diversas apresentações de saraus, de peças e de danças e de diversos outros tipos de apresentações artísticas. E é com essas apresentações que eles vão chocar a população. E essas apresentações e as artes em si vão ter como base um anarquismo nihilista, que tem como foco a negação de todo e qualquer princípio social, político e religioso da época. Outro ponto interessante do dadaísmo vai ser a utilização do slogan do teórico russo Mikhail Bakunin, que seria a destruição também é criação. Então, o dadaísmo é o resultado de uma necessidade de independência para salvar o que constitui a essência da existência, no caso a liberdade. Então, o Dada é uma manifestação de um processo de ruptura com as concepções da estética clássica europeia, começando com o romantismo no início do século XIX e aumentando nas primeiras décadas do século XX, com o aparecimento dos ditos movimentos de vanguarda. Então, basicamente, eles vão ter um denominador muito comum, que seria a natureza combativa e a ruptura com a tradição da estética, a busca por novas formas de expressão e um desejo de libertação das amarras morais, políticas e religiosas que impedem a emancipação e o desenvolvimento integral do homem, assim como a busca de uma arte autônoma e fechada em si mesma, a eliminação do didático, o confessional e sentimental e um desprezo pela arte do passado com uma atitude lúdica e bem-humorada. O dadaísmo é uma arte de desordem. Os artistas desse movimento não estavam preocupados com a beleza estética de seus trabalhos, muito menos em conquistar a admiração da sociedade burguesa. Os dadaístas desejavam chocar os burgueses, provocando desconforto e forçando-os a refletir sobre o verdadeiro significado da arte.
Com a missão de caminhar em oposição às regras clássicas, os dadaístas renegavam as técnicas, formas e temáticas estendidas como padrão nas artes daquele período. Os títulos das obras não faziam associação com aquilo que era apresentado, dificultando ainda mais a análise dos seus trabalhos dadaístas. Suas principais características é o rompimento com o modelo tradicional e clássico, espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improvisação e irreverência artística, anarquismo e niilismo, busca de causa e desordem, teorilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, aversão à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. A pintura dadaísta ela vai ser um dos grandes mistérios da história da arte do século XX, né? Os pintores deste movimento, né, eles vão ser guiados por um anarquismo niilista, como foi dito, e aí acaba que a gente tem basicamente a nossa primeira característica da arte dadaísta, né, da pintura dadaísta, que vai ser que os pintores da época não vão hesitar em anular as formas técnicas e os temas das pinturas, de uma forma que até então nunca tinha sido feita antes. A gente também tem uma representação de artefatos de aparência mais poética do que mecânica, que basicamente tinha uma função desconhecida, né? E isso vai nos levar a mais duas características importantes, que é a tentativa deles de dificultar ainda mais a análise de quem vê os quadros, né? Então os títulos eles jamais vão ter qualquer relação com o objeto central da pintura, né? Do quadro. E aí não fica difícil a gente deduzir que exatamente através desses antitemas os pintores expressavam sua repulsa em relação à sociedade, né? Que com a mecanização estava causando a destruição do mundo. E a gente precisa também abrir um parêntese para as colagens, né? As colagens dadaístas, né? Que basicamente se tratavam-se de uma reunião de matérias, né? De materiais aparentemente escolhidos ao acaso, nos quais sempre se podiam ler textos elaborados em recorte de jornais de diferente feição gráfica. Então, a mistura de todo tipo de imagens extraídas da imprensa da época fez esse tipo de trabalho, né? Meio que uma antecipação precoce da idealização dos meios de comunicação de massa, que mais tarde viria a se tornado, né? Viria a se chamar a arte pop. Na obra dadaísta Caim ou Hitler no Inferno, de 1944, além dos aspectos dadaístas comuns, como o desapego a formas perfeitas e o título capcioso, a obra apresenta características políticas e expressa o repúdio do autor em relação ao regime nazista. Apesar de lançada muitos anos depois do fim do movimento, a pintura ainda pode ser considerada dadaísta, por conta dos aspectos da obra e também do autor, que foi o maior representante do dadaísmo em Berlim durante os anos de 1917 a 1920. A pintura representa Hitler no inferno, em cima de montes de ossos, e faz referência a Caim, personagem bíblico que matou o próprio irmão. A principal referência da escultura dadaísta é o pintor e escultor francês Marcel Duchamp, que era francês, mas que se naturalizou americano muito cedo. Ele criou a principal forma de escultura dadaísta, que são os ready-made, que são na verdade objetos tirados do cotidiano, ressignificados e expostos como obras de arte. Em 1913, ele lançou sua primeira escultura nesse formato, que se chama roda de bicicleta, e é basicamente uma roda de bicicleta em cima de um banquinho de madeira. Já em 1917, ele lançou outra escultura muito polêmica e muito famosa, chamada de Fonte, que é na verdade um urinol. A obra nem foi considerada obra de arte na época e só foi exposta novamente um ano depois da primeira exposição. Além desses, ele criou outros ready-mades, como por exemplo o Porta-Garrafas, de 1914, e Em Antecipação ao Braço Quebrado, de 1915. A criação de Duchamp foi muito importante na época, porque ele provou que, na verdade, arte não era só aquilo que vinha do próprio artista, e sim aquilo que recebia o significado de arte. Na fotografia, o principal representante dadaísta foi Man Ray, que possui em suas fotos aspectos tanto surrealistas quanto dadaístas. Ele trabalhou sua vida inteira tentando mudar a visão das pessoas sobre para que servia a fotografia, questão que ele abordou no livro de 1937, Fotografia não é arte? Além disso, com as suas fotos, ele buscava mostrar a visão dele sobre a natureza, os objetos e também as pessoas. Durante sua vida, ele trabalhou com o método da raiografia,
que consistia basicamente num objeto colocado em cima de papel fotográfico dentro de uma sala escura que era exposto subitamente a uma luz forte, fazendo com que as fotos ficassem com sombras e relevos diferentes. Ele trabalhou também com a distorção de fotos em laboratório, fazendo com que as fotos ficassem com um aspecto diferente das fotografias comuns da época. Apesar de tudo isso, a fotografia dele não teve tanta popularidade com o público. Então, ele passou parte da vida dele trabalhando como fotógrafo comum de celebridades muito reconhecidas na época. E o seu reconhecimento só veio em 1961, quando ele recebeu a medalha de ouro na Bienal de Fotografia de Veneza. A coisa mais importante num poema dadaísta não é o seu significado, mas sim a sua sonoridade. E meio que o poema dadaísta faz com que você anule qualquer barreira quanto à significação. Então, entre as várias formas de expressar irracionalidade, a colagem foi eleita como a mais utilizada entre os dadaístas. Na literatura, também era comum o recorte de palavras aleatórias de um jornal ou revista, que depois eram misturados e usados para constituir um poema totalmente incoerente e sem contexto. E tem uma receita para você poder fazer os seus poemas dadaístas, que primeiro você pega um jornal, depois você pega uma tesoura e você vai escolher no jornal um artigo que tenha o tamanho do poema que você quer. Você vai recortar esse artigo e logo em seguida de você recortar, você vai recortar as palavras dele e colocar dentro de uma sacola e você vai agitar suavemente essa sacola. Logo em seguida você vai tirar cada pedaço, um após o outro, e vai colocando como se fosse um poema cada palavra. E no fim disso você vai ter um poema todo formado e meio que ele não vai fazer muito sentido, mas quanto mais você lê, mais as coisas agregam pro seu conhecimento, então é capaz que você tire algum significado daquilo ali, porque todas as palavras foi tirado de um texto coerente, então no fim das contas essas palavras podem fazer algum sentido dentro daquele poema. Dadaísmo no Brasil. O dadaísmo no Brasil influenciou alguns artistas plásticos, entretanto, sua maior influência aqui no Brasil foi na literatura. Os poetas dadaístas, que vão ser citados posteriormente, cultivavam a disposição aleatória das palavras e buscavam uma arte mais arrojada e de aversão aos valores burgueses, para promover polêmica. Tudo ideias absorvidas do dadaísmo europeu, que foi explicado anteriormente. Além disso, o dadaísmo no Brasil exerceu grande influência ao início do movimento modernista no Brasil. Mário de Andrade era poeta, cronista, romancista, crítico de literatura e arte, musicólogo, pesquisador do folclore brasileiro e fotógrafo. Ele nasceu no dia 9 de outubro de 1893 e ele ajudou a organizar a Semana da Arte Moderna com outros artistas. Nas obras dele, é possível a gente encontrar influências de outros temas que vão ser apresentados aqui, que é o futurismo e o expressionismo, além do dadaísmo. No estilo dele, a gente pode perceber algumas inovações de linguagem. Algumas obras dele apresentam características mais calmas e intimistas, enquanto outras trazem política e crítica para o debate. E é importante também a gente perceber o coloquialismo da linguagem. Ele apresenta influência dadaísta no livro Paulicéia Desvairada, onde encontra-se o poema Ódio ao Burguês, que foi lido durante a Semana da Arte Moderna. Manuel Bandeira era professor, poeta, cronista, crítico e historiador literário. Ele nasceu no dia 19 de abril de 1886 em Recife e faleceu no dia 13 de outubro de 1996. No seu estilo de escrita, ele buscava ser mais direto e simples, e como Bandeira antes de morrer estava muito doente, ele tinha medo de morrer, então ele colocava toda essa angústia em suas obras. Já em outros poemas, ele buscava ser mais alegre e botar vida no poema. E o cotidiano dele também é presente nas obras dele, e assim também como a nostalgia da infância dele. Manuel Bandeira ele começou as suas produções literárias em periódicos. Em 1917, ele publicou A Cinza das Horas. Em 1919, ele publica seu segundo livro, que é chamado Carnaval, onde se encontra o poema Os Sapos, aonde encontramos influências dadaístas, sendo chamado de poema piada. Esse poema, Os Sapos, ele foi declamado durante a Semana da Arte Moderna por Ronald de Carvalho e foi vaiado porque ele fazia
Ele ridicularizava os parnasianos pelo seu apego à métrica. Agora, fazendo uma análise do poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, a gente consegue ver que os versos eles trabalham com ironia e paródia a fim de chamar a atenção do público para mostrar que houve uma transformação na poesia. Os sapos apresentados no poema, eles são metáforas para os diferentes tipos de poetas que existem. O sapo tanoeiro é o poeta parnasiano que destila as regras de composição. E o sapo cururu é um poeta modernista que aspira por liberdade e reivindica a simplicidade e o uso da linguagem cotidiana. O poema Os Sapos, eles tem forte presença do traço de humor. E Sérgio Borck de Holanda, ele chega a defender que os sapos são o hino nacional do modernismo. Agora falando sobre o poema Ódio ao Burguês. Esse poema, ele procura atacar as elites retrógradas. Ele é marcado pela fase do modernismo, que é marcado pelo empenho na destruição do passado literário, político e cultural que mantinha a sociedade brasileira atada aos modelos desde o fim do século XIX. O poema, ele critica os burgueses no geral. Uma característica presente é a destruição dos valores burgueses e da arte tradicional. Falando agora sobre as influências do dadaísmo, por ele ter sido um movimento importante para a gente conhecer essa arte que a gente conhece como moderna, ele pode ser encontrado em diversas vertentes artísticas, e ele é frequentemente citado e referenciado na cultura pop, pela sua influência na fotografia, montagens e sobreposições de imagens. Eles tinham um exemplo no fundo da nossa cidade, porque para fazer esse fundo, a gente foi pegando várias imagens e montando de um jeito que a gente mais gostasse, colocando uma sobre a outra, cortando e tudo mais. A gente também pode ver influências dele nas técnicas e formas de edição na filmagem e no cinema. E também em referências até na cultura teen, que é o caso de colagem de figurinhas disponíveis em aplicativos. E aí a gente tem um exemplo do Instagram, por exemplo. Porque nele, quando você vai postar uma foto, você quer fazer alguma coisinha mais legal, você tem acesso ali a muitas figurinhas. Você pode colocar quantas você quiser, do jeito que você quiser, você pode montar a sua própria colagem ali. E a gente também pode ter influência dele em desenhos animados, que a gente tem um exemplo dos Simpsons, que graças a esse caráter ilógico em comum e até engraçado do dadaísmo, ele também pode ser mencionado em animações. Com base no que já foi explicado e falado, podemos concluir que o dadaísmo foi uma vanguarda europeia que tinha como principal objetivo chocar a classe burguesa através da arte de protesto, quebrando diversos padrões artísticos que eram fortemente considerados anteriormente a este movimento. Além disso, outro dado importante a ser lembrado é que o dadaísmo não só teve grande influência na Europa, como também aqui no Brasil, exercendo grande influência ao início do movimento modernista.